feita essa parte inicial, quero lembrar para vocês que vocês vão estar o tempo inteiro, a gente vai estar o tempo inteiro com o nosso formulário de relato de caso, nossa ficha de coleta de dados, né? E aí eu incluí, que vocês não viram essa parte ainda, eu incluí depois, justamente pensando sobre isso, sobre como vai ser essa triagem, né? Eu incluí essa parte de triagem. Eu usei como exemplo um estudo também de Liverpool, que vai estar acontecendo também na restauração. A restauração vai estar com 3 estudos concorrentes, o nosso, esse caso controle de Covid de Liverpool, e o outro estudo que é antes do Covid, que é o Brain Infection Global, que é um estudo bem grande, que acontece em outros países, que tem objetivos de investigar o que acontece com as infecções do sistema nervoso central nos países de baixa renda. Então, eu peguei o exemplo deles e fiz um módulozinho de triagem para a gente. Na verdade, esse módulo de triagem está naquele módulo A, de dados gerais, tá certo? Mas só que, quando a gente preenche esse módulo de triagem, dependendo do que a gente coloque aqui, qual foi o motivo principal da ida do entrevistado ao hospital? Veja que eu não coloquei participante, é o entrevistado ainda. A gente está fazendo uma triagem com o familiar ou com o próprio paciente. Né? Se foi síndrome respiratória aguda grave, o restante de todo o formulário, aquele formulário enorme que a gente tem, vai ficar inativo, não vai abrir. Então, a gente marca aqui, né? Marca quem é que está fazendo, qual é o hospital que está recrutando, né? Porque também esses dados de pacientes não elegíveis, a gente vai ter também isso tudo documentado. Por isso que é importante a gente ter esse módulo de triagem. E os motivos por que eles não foram incluídos no estudo, né? Então, é sempre bom ter esse módulo de triagem. Se foi uma síndrome coronariana aguda, também não vai ser incluído. Se foi um outro evento vascular agudo, também não vai ser incluído, certo? Se for uma suspeita clínica de AVC agudo ou subagudo, beleza. O restante do formulário, quando a gente clicar aqui, vai abrir todinho aquele formulário que vocês já conhecem, que eu já apresentei para vocês. E se forem outras causas clínicas ou traumatocirúrgicas diferentes das anteriores, também vai abrir todo, porque ele é um possível controle, né? Esse aqui é um possível caso, esse aqui é um possível controle. Se for acompanhante de paciente em atendimento por outras causas clínicas ou traumatocirúrgicas diferentes das anteriores, também vai abrir, porque ele é um possível controle. Aí, aqui, a gente tem uma definiçãozinha do que é síndrome respiratória aguda grave, para ninguém esquecer na hora, então eu procurei fazer o formulário da forma mais prática possível. Se vocês pensarem em outras ideias, por favor, compartilhem, para a gente ir melhorando cada vez mais. E aqui, em seguida, eu pergunto se foi realizado o processo de consentimento livre e esclarecido, né? Porque se não for realizado, a gente não pode fazer nada. A gente só vai poder seguir em frente se a gente realizar como primeiro passo o processo de consentimento livre e esclarecido. E aqui é importante a gente saber quem concedeu a participação no estudo, se foi o próprio participante ou se foi um responsável legal. Por quê? Se por um acaso o paciente não tinha condições na hora, não tinha condições de consciência de fazer o processo, o responsável legal vai fazer, mas quando ele readquirir a consciência, se isso acontecer, a gente tem a obrigação de fazer o processo de consentimento de novo com o paciente, tá certo? Então, eu tenho que ter essa informação para filtrar esses casos depois, para a gente estar filtrando isso continuamente e procedendo ao consentimento desses pacientes que recobrarem o seu nível, o seu conteúdo de consciência. O aceite foi feito em que formato? Se foi assinado em papel, que é o que a gente não deseja, né? A gente quer trabalhar só com meios digitais, ou gravação de áudio. Eu deixei isso porque talvez a gente tenha alguma dificuldade, sei lá, o tablet quebrou, não chegou, vamos começar com papel, e o serviço não está com nenhuma restrição ao uso de papel, a gente começa com papel e a gente, uma medida emergencial, pode precisar em algum momento. Então, a gente pode, talvez, em algum momento, ter esse termo de consentimento em papel, né? Mas a ideia é que a gente trabalhe com gravação de áudio. Isso também é importante, a gente ter esse dado, eu ter acesso, estar monitorando isso, porque quando a gravação de áudio
Se a CONEP, de repente, disser gravação de áudio não está valendo mais, vocês vão ter que pegar a assinatura de todo mundo que vocês gravaram o áudio. Então, a gente vai ter que... Eu acredito que isso não vai acontecer, tá, minha gente? Mas seguro morreu de velho, né? Então, é importante que a gente tenha essa informação para que, se acontecer uma necessidade da gente coletar assinatura em papel, né, ou outra forma de consentimento, a gente saber quem foi que fez o consentimento, quem foi que deu o consentimento por gravação de áudio. E aqui o restante você já conhece, já mostrei para vocês. Assinala o hospital, quem é o entrevistador, e aí vai abrir toda aquela parte de dados gerais que vocês já viram. Então, aqui é aquele fluxograma, para quem não conhece ainda, esse é um fluxograma de trabalho de campo, onde tem todas as etapas, certo? A maioria das pessoas, eu acho que já viram alguma apresentação onde eu mostrei esse fluxograma. Tudo começa com essa triagem, né? Quem vai fazer é o pesquisador assistente, identifica o paciente elegível, aborda o paciente responsável, explica sobre os objetivos da pesquisa, diz uma linguagem bem fácil para que ele entenda se a pesquisa é tal, o nome da pesquisa é tal, fazer isso, né? E aí, o paciente sendo receptivo, né, ou responsável sendo receptivo, você vai realizar o processo de consentimento livre e esclarecido, procurando um local que assegure a privacidade desse processo, né, do paciente. E aí, depois, o pesquisador clínico, eu estou chamando de pesquisador clínico aquela pessoa que é neurologista ou que é clínico geral, que possa fazer o exame neurológico, certo? E aí, o pesquisador clínico vai ser avisado pelo pesquisador assistente. Se, por um acaso, o pesquisador assistente for médico ou neurologista, ele não vai precisar avisar outra pessoa, ele mesmo já vai seguir o fluxo, né? E aí, primeiro, o pesquisador assistente vai aplicar o módulo A e B, que é aqueles dados gerais, né, demográficos e antecedentes, e o B são os dados de COVID, né, clínicos de COVID. Então, ele aplica, isso é aplicado aos controles, né, porque aos casos é preferível que o pesquisador clínico confirme primeiro se realmente trata-se de um caso de evento vascular cerebral ou de algum outro sintoma, se chama nervoso central, por causa não óbvia, para que depois o pesquisador assistente, aplique o módulo A e B aos casos, né? Aplicando o módulo A e B aos controles, coleta as amostras dos controles e os controles estão ok, certo? Se for um caso, ou seja, um paciente neurológico, o pesquisador clínico ou pesquisador assistente, sendo clínico ou neurologista, já vai fazer o módulo C, já vai começar a preencher o módulo C do CRF, que é aquele módulo dos dados neurológicos, né, que vocês lembram que vai ser completado ao longo da investigação do paciente no decorrer dos dias. Certo? E aí, o pesquisador assistente vai proceder, sendo confirmada a elegibilidade, a aplicação do módulo A e B aos casos e a coleta das amostras biológicas, certo? A coleta de amostras vai ser um pouco variável, dependendo do centro, né, da pessoa que vai coletar, como vai ser essa questão do envio. Então, na brochura do investigador, vocês têm acesso a uma tabela, a um quadro, onde tem detalhe de cada centro, de como vai ser feito em cada centro, a coleta e o envio para o laboratório parceiro. Bom, então, logo depois que vocês fizerem a triagem, já abre essa tela de identificação, vocês já conhecem, então, vocês vão colher todos esses dados de identificação, depois os dados demográficos, né, do participante, isso no momento da inclusão, tá? Tanto dos casos como dos controles. E depois os dados relativos à COVID, né, tanto dados clínicos como resultados de imagem e hematologia e bioquímica. Lembrando que os resultados de imagem, hematologia e bioquímica, muitas vezes vocês não vão conseguir colher no momento da admissão, né, no estudo. Vocês vão colher esses dados relativos à COVID clínicos, né, que são sintomas, tempo de sintoma e tudo, e aí, de acordo com que os exames forem sendo realizados, a gente vai alimentando
esses outros dados. Lembrando que a maioria dos casos de controles, como a gente não está buscando sintomáticos de COVID, né, o motivo principal, o sintoma de COVID, não é o nosso foco, então a maioria desses casos de controles não vão ter esses dados para serem coletados, certo? A gente vai coletar naqueles casos que, por um acaso, durante a anamnese, né, tanto no atendimento de urgência como na anamnese da pesquisa, foi detectado como suspeita de COVID, e aí os profissionais do hospital vão solicitar esses exames, e aí a gente vai ter os resultados e vai alimentar aí no nosso prontuário de pesquisa. Bom, essa parte em amarelo do nosso fluxograma é a parte onde vai acontecer o monitoramento que diz respeito apenas aos casos, porque os casos vão ser aqueles casos de AVC ou de outros sintomas do sistema nervoso central, agudo, subagudo, que vai ficar em investigação, né? Ou na enfermaria, ou em algum leito de emergência, depende da estrutura do seu serviço, ou em alguma unidade de tratamento intensivo, né? E aí o pesquisador assistente deve sempre estar localizando semanalmente esses casos incluídos, que foram incluídos na semana anterior, né, e buscar o que é que tem no prontuário dele ou no sistema informatizado de resultados de exames e de definição diagnóstica desses participantes, para que a gente esteja alimentando aquele módulo C, né, do nosso CRF, do REDCap, que diz respeito aos dados neurológicos, né. Se o pesquisador assistente não for médico nem neurologista, ele comunica ao pesquisador clínico onde está a localização desse caso e onde estão esses dados, para que o pesquisador clínico alimente esses dados no formulário, certo? E é muito importante nessa fase também o pesquisador assistente verificar se foi colhido LCR por algum motivo. Chegou com alteração de consciência, foi colhido LCR porque suspeitou-se de uma encefalite, certo? E aí obtém-se a alíquota que, de antemão, a gente pede que seja conversado com os profissionais que colhem LCR de cada serviço, a gente já conversou sobre isso antes, para que sempre que haja uma coleta de LCR de participante da pesquisa, seja reservada uma alíquota para a gente, né? E aí o pesquisador assistente vai recuperar essa alíquota de onde ela está armazenada, de preferência dentro das primeiras 24 horas, no mesmo dia em que foi coletada, vai identificar da mesma forma como vai identificar as amostras de sangue e de suave, né, e vai enviar junto, na mesma caixinha térmica, para o laboratório parceiro,